Nós temos a primeira coisa, eu vou falar até antes um pouco da questão dos exames, que na verdade é o nosso ponto principal, né? Mas na verdade feita pelas mães dos atletas, né? Dizendo que é necessário todos aqueles exames e por que motivo eles são necessários. Porque a responsabilidade do exame, primeiro, ela é do atleta. O promotor, ele está organizando o evento. O exame não é para uma luta, né? Vamos lá. Para ele. Primeira coisa, a responsabilidade é dele e, por um acaso, muito ponto é levantado, mas ele não tem a condição para fazer o exame. Nós, em um movimento, quando nós tivemos o primeiro questionamento sobre isso, nós fomos, não tínhamos a responsabilidade para tanto, mas nós fomos a um hospital, aqui no Rio de Janeiro, e no movimento conseguimos a realização dos exames, né, gratuitos para um determinado promotor, que acabou não fazendo, mas quer dizer, que mostrou que o mínimo de movimentação nossa, pelo menos, que não tínhamos a responsabilidade para tanto, a gente conseguiu resolver. A segunda coisa é que está sendo muito atrelado, tem dois exames que os exames mais custosos, na verdade, está sendo atrelado o custo do exame à participação do lutador no evento. Os dois exames mais caros, eles têm uma duração de 3 anos. Então, quer dizer, se você partir de uma premissa que o lutador vai participar de 3 combates por ano, a gente está falando 3, 4, né? A gente está falando de 10 lutas em que aquilo vai ser diluído. Pois bem, como em qualquer esporte, né, o empresário, né, se ele assume a responsabilidade financeira para arcar com isso, é porque ele acredita, mas a obrigação não é do promotor, tá? A obrigação é do atleta para fazê-lo. Então, eu acho que isso é um trabalho de conscientização que é um pouquinho diferente do Brasil, né? Porque, quer dizer, isso vem do sistema de saúde, etc. Não é tão fácil viabilizar, né, esses exames de uma forma que fique financeiramente tão fácil para ser realizado, mas quer dizer, a verdade é que o esporte demanda isso. Ninguém inventou. Que eu comecei no Vale Tudo, era muito inseguro, né? Só tinha o John McCarthy na época no UFC, e ele foi o meu mentor, ele me ensinou tudo que eu podia saber na época. Até hoje eu procuro, porque como falaram aqui, o esporte ainda é uma criança, está evoluindo. Então, o intuito da ACAB e do curso da ACAB é justamente isso, trazer tudo que é de novo. Como eu viajo muito no mundo inteiro, eu vejo as diferenças, né? Na época que eu comecei, não existia comissão atlética ainda, o UFC era o nosso patrão na época, e em 98, 99 ainda eram só o quadro de arbitragem, eu e o John McCarthy no UFC. E em 2000 foi onde unificaram as regras, porque nós começamos a reclamar que a gente ia no estado do Texas e lá podia jogar a toalha, na Califórnia não podia. O bocal cai na Califórnia, você é obrigado a lavar com o cornerman, que é o cara que põe na boca do atleta. Aí no Texas você pode pôr direto sem lavar. Em Pensilvânia não valia cotovelada, o outro não valia alguma coisa. Então isso confundia muito a cabeça do árbitro, então a gente às vezes não sabia onde estava e qual a regra usar. E por isso a unificação das regras. E o intuito da CAB hoje com o curso é exatamente isso, é tentar equalizar o pensamento de todos e tentar amenizar os erros, né? Porque todo mundo é humano, a gente erra. Então, com o juiz, por exemplo, como analisar uma luta, todo mundo do mesmo jeito. Quantidade de socos, qualidade de socos, quedas, por que uma queda vale mais que a outra, ou se vale mais que a outra, não vale mais que a outra, o porquê que se um atleta lesado num segundo round, por exemplo, de uma falta não intencional, ele volta a lutar, e no terceiro round ele não consegue mais lutar pelaquela falta, o que acontece com o resultado? Então tudo isso a gente ensina,
Porque as pessoas às vezes pensam que arbitrar é só quando o cara é nocauteado, ele é finalizado, mas tem várias coisas nas regras que as pessoas não sabem. E um exemplo eu dou para pessoas que assistem televisão ou no evento. Primeiro round, estou lutando eu e o Carlão, e eu dou 2 socos a mais no Carlão. No round, o que é? 10-9 para mim. Segundo round, dou 2 socos a mais no Carlão, 10-9 para mim. Aí, enquanto isso, tá vocês lá, os telespectadores tomando cerveja. Mulher, traz cerveja aqui, a luta está ocorrendo lá, você viu isso aqui? Não está prestando atenção total na luta. Chega no terceiro round, eu estou cansado, e ele começa a me bater, me amassar, mas o round não chega a ser um 10-8, continua sendo um 10-9. Só que para as pessoas que estão assistindo, ele me massacrou. Só que o resultado, quem ganhou a luta fui eu. E as pessoas às vezes não entendem esse estilo, porque cada round é pontuado diferente. Então, esse é o intuito nosso, de passar toda a experiência, de mostrar as coisas novas que trocaram, porque antigamente no UFC 3 podia segurar no cabelo. Né? Não sei se vocês lembram, o Royce Gracie com o Kibo segurando no cabelo. No 4 já não podia mais segurar no cabelo. Então essas mudanças, essas coisinhas, os mínimos detalhes, é o que a gente tenta passar para a arbitragem nacional. Existem vários árbitros antigos, mas que têm certos vícios, que a gente tenta mudar. Eu tinha vícios, né? O John McCarthy foi tirando meus vícios, o UFC foi tirando meus vícios. Porque o que a gente faz com a CAB? A gente faz um evento, tem o pré-evento, que a gente faz uma reunião, como a gente quer que conduza o evento. Pós o evento, a gente senta numa sala e a gente discute o que aconteceu no evento, com os juízes, com a arbitragem, né? O pessoal da Comissão Atlética questiona certas coisas dentro dessa sala para a gente poder sempre crescer e melhorar nesse aspecto. Então isso é importantíssimo, porque esse trabalho que a CAB faz, para a gente poder sempre se atualizar e melhorar a arbitragem nacional. A arbitragem da CAB, ou como propagador, né, das regras, eu estou só para fazê-las, cumpri-las, né? Não posso trocá-las. Né? As regras hoje, você pode, como dono de evento, você pode tirar algumas regras, cotovelada, joelhada, mas você não pode adicionar nada, porque antigamente quem fazia isso era o evento, hoje é a Comissão Atlética, e eles se reúnem uma vez por ano para as pessoas ou defenderem uma tese, isso seria uma tese de mudança de regras, como já tentaram fazer meio ponto, né? Então, isso todo ano eles vão lá, alguém mostra alguma coisa, as suas ideias, eles às vezes usam essa ideia durante um ano e depois eles votam no ano seguinte. Mas infelizmente a gente não pode mudar nada, só está aqui para fazê-las cumprir. Vou explicar um pouquinho o porquê do Comitê Amador. A questão pura e simples é que a IMAF, que é o órgão internacional na qual nós estamos sob guarda-chuva, vendo o crescimento do esporte, teve uma visão bastante abrangente sobre aonde o MMA poderia chegar. E viu que o MMA tinha uma lacuna muito grande justamente nisso. O atleta, ele vinha da sua modalidade com excelência em sua modalidade, seja ela qual for, jiu-jitsu, boxe, karatê, e ele migrava diretamente para o profissionalismo sem nenhum embasamento. Muitos daqueles não tinham uma academia, uma estrutura sólida para poder fazer uma transição de forma segura. Então o IMAF resolveu apostar no MMA amador. Que é isso? É a transição entre o atleta e sua modalidade esportiva para o profissionalismo. Ele está justamente no meio, nessa lacuna, para preencher essa lacuna. Porque, acima de tudo, o importante do amador quando as pessoas falam, mas o cara luta e não ganha dinheiro. O objetivo maior não é o ganhar o dinheiro, é quando ele poder ganhar dinheiro, quando ele for ganhar dinheiro no profissionalismo, ele tem uma carreira sólida, ele tem embasamento e saiba o que está fazendo. O que vemos aí em inúmeros eventos, até eventos de boa qualidade, são lutadores com uma disparidade técnica muito grande, caras muito bons com caras muito fracos. Por que isso? Porque lutadores são usados como escada. E isso realmente denigre muito a imagem do esporte, a curto, médio prazo. Então o amador ele vem para isso, para o atleta sair da sua modalidade, é um campeão,
de boxe, de jiu-jitsu, sonha em se tornar um lutador de MMA, lutar UFC, o Bellator, grandes eventos internacionais, mas para isso ele precisa o quê? Criar alicerces, criar solidez no seu jogo, solidez no que ele entende como esporte. Porque na minha época, eu fui lutador, para quem não me conhece, eu lutei na época que era de mão lua, não tinha nem luva na época, a gente era jogado aos Covos dos Leões. Você do nada virava profissional. Mas o profissional, o que é profissional? Né? Hoje, que esporte é profissional? Essa palavra profissional, nego fala com a boca cheia, sem entender a real condição do profissionalismo. Não somos profissionais, estamos caminhando para tal. Por enquanto, o MMA não é um esporte profissional. Não é porque você ganha dinheiro numa bolsa que você é profissional. O profissionalismo envolve coisas muito mais complexas do que simplesmente ganhar dinheiro lutando. Então, o MMA vem crescendo para chegar a um profissionalismo. Então, as pessoas falam muito profissionalismo sem antes entender o que ele significa diretamente para o esporte. E o amador, ele está ali para isso, para que o atleta entenda o esporte, entenda a mecânica do MMA. Porque ele precisa treinar várias lutas, ele precisa ter um trabalho físico adequado para aquilo, até mesmo na parte física. Quem aqui é educador físico sabe o que eu estou falando. Os estudos para se treinar um atleta de MMA ainda estão bem no início, porque o cara tem que ter várias valências físicas para chegar ao cume, para chegar ao topo. E para isso o cara tem que ter um entendimento muito específico que arte ele vai treinar, como vai treinar e o porquê vai treinar. Então é importante que haja esse momento em que ele faça o amadorismo, participe de competições amadoras, que tem regras específicas mais protetoras do que o MMA profissional, para que ele realmente se ambiente, entenda e possa partir para uma outra etapa, que é o profissionalismo, de uma forma segura. Educado, entendendo o esporte, entendendo os protocolos arbitrais e médicos, a sua necessidade, e entendendo que ele vai lutar profissionalmente de uma forma segura e sólida, para que ele tenha futuro no esporte, para que ele possa, sim, sustentar sua família. Então, nosso intuito é justamente fazer isso, dar oportunidade a atletas que pratiquem diversas modalidades, a poder entrar no profissionalismo de uma forma mais consciente, praticando e participando de competições amadoras, com regras específicas, protetoras, começando a entender os protocolos necessários para que ele se possa tornar um atleta por direito, um atleta um desportista, e aí sim, quando ele entrar no profissionalismo, ele vai entrar com uma consciência única. O nosso ponto mais alto vai ser agora em junho, julho, a Copa do Mundo, organizada pela IMAF, que é esse órgão que nós estamos sob o guarda-chuva, um órgão internacional, sede na Suécia. Eles estão fazendo em Las Vegas, a primeira Copa do Mundo, serão 16 países, incluindo o nosso próprio Brasil, e é um evento feito justamente hoje, chamado a Meca do MMA, que é Las Vegas, nos Estados Unidos. É um evento que eles estão dando tendo grande visibilidade e cuidando com muito carinho, porque dali vão ser grandes campeões com certeza. O Brasil foi, como disse bem o Favete, foi exemplo de como se fazer uma seleção. Nenhum país, até o Brasil, colocar o seu projeto em aberto, tinha tido essa ideia. Nós criamos um modelo extremamente democrático. Nenhum outro esporte fez o que nós fizemos, o que é fazermos seletivas para tirarmos os melhores lutadores que irão representar o país. Eu não fiz uma convocação, eu poderia fazer uma convocação, mas em comum acordo conversamos, as cabeças pensantes da Comissão Atlética, e achamos melhor dar oportunidade para todos os atletas do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, todos eles tiveram a mesma condição de poder fazer parte da seleção brasileira. Foram feitas 5 seletivas nessas 5 regiões do Brasil, e agora, dia 24, dia 25 de maio, em Nova Iguaçu, numa casa noturna chamada Rio Samba, em comum acordo, em parceria com o promotor de eventos, Antônio Toletino, estaremos fazendo a seletiva nacional, o primeiro campeonato brasileiro
legítimo de MMA amador. Tiraremos 8 atletas e esses 8 atletas serão a primeira seleção brasileira de MMA amador. Isso é um fato inédito, um fato único, um fato ímpar no esporte brasileiro, que com certeza irá dar uma outra diretriz nos próximos anos para esse esporte no Brasil.